para falar sobre esse retorno às salas de aula, nós vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziolkowski. Paulo, bem-vindo mais uma vez à CNN. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Paulo, hoje a gente sabe no Brasil que o cenário das escolas públicas, principalmente antes da pandemia, já não era o mais ideal para receber os alunos. Na pandemia, nessa retomada às atividades presenciais, qual o diagnóstico que dá? A gente consegue colocar as medidas sanitárias de enfrentamento, de prevenção na atual situação das escolas, principalmente as públicas? Olha, eu falaria um pouco mais na ótica das escolas municipais, né? Porque o ensino fundamental, ele tem 15 etapas e Estado tem uma participação bastante grande, porque ele é concorrente município com o Estado. Então, tem colégios estaduais do ensino fundamental, tem também do Estado no segundo grau e tem dos municípios, que basicamente é o ensino infantil. O ensino infantil pega a creche de 6 meses a 3 anos, onde tem aproximadamente 5 milhões e meio de crianças matriculadas, ou direto ou indiretamente pelas prefeituras. Depois tem a pré-escola, que é os 4 e 5 aninhos. Depois vem o ensino mais adiante um pouco dos maiores, já uns até adolescentes. O que acontece? Logicamente que nós vivemos num país que a gente procura sempre atingir o melhor possível, mas ainda carece, não há de não reconhecer, a falta de estrutura ainda em alguns estados ou alguns municípios. Mas nós sabemos assim que houve um esforço muito grande. Por exemplo, eu poderia afirmar aqui que mais ou menos 23% dos municípios, eles adequaram as salas na pesquisa que nós fizemos. A pesquisa última agora de 15 dias atrás, com 2.600 municípios, nos mostram que eles investiram na regularização. 23%, pode ser um número baixo, mas é o que a gente conseguiu apurar. 25% adquiriram EPIs, né, para poder colocar, para poder funcionar melhor. E 15% deles adquiriram, inclusive, testes de Covid. Então, dentro desse espectro nacional, que ele é muito diferente um do outro, tem essa realidade. A grande verdade é que os municípios apuraram bastante e praticamente cobriram a vacinação em todo o corpo de trabalhadores da educação, na órbita dos municípios, pelo menos que a gente pode falar um pouco mais, né? E hoje a gente sabe que há 15 dias atrás, a pesquisa feita, agora nós estamos fazendo outra essa semana, 78,5% já afirmaram que teriam reiniciado as aulas presenciais em todo o país, né? Logicamente tem estado um pouco mais à frente, outros nem tanto. Paulo, justamente essa diferença entre estados e principalmente entre os municípios é que eu quero lhe perguntar. Quando a gente, por exemplo, pega os dados das prefeituras, aqui na cidade de São Paulo, a prefeitura diz que pelo menos 97% dos professores estão vacinados, a prefeitura do Rio diz que praticamente todos os professores já receberam vacina. Pelas conversas que você tem com os profissionais de educação, eles se sentem seguros com essa retomada, da forma como acontece? Tendo em vista que nem todos os municípios chegaram a uma cobertura vacinal, como a gente vê em capitais do Brasil? Olha, eu diria que no interior, se pegar esse termo que você falou como referência a grandes cidades, como a própria cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, mas eu acredito que nos levantamentos e a forma que a gente tem conversado, é nos pequenos municípios onde houve maior cobertura vacinal dos profissionais de saúde, dos trabalhadores, aliás, em educação, né? Então, isso é uma realidade. Eu acho que não é tanto nas grandes cidades. As cidades médias e pequenas, são mais de 4 mil no Brasil, adotaram todos os procedimentos e procuraram sempre agir dentro dessa linha de proposição, ou seja, para enfrentar a Covid. Agora, logicamente que tem essa diferença, mas eu não vejo assim que nas capitais seja mais profundo ou não o engajamento, a cobertura vacinal, do que em nível dos médios e pequenos municípios. Ô Paulo, a gente está acompanhando sempre a divulgação dos dados de vacinação, principalmente das capitais. Como que está a vacinação nos municípios menores? A gente tem esses dados que a gente tem celebrado, felizmente, reduzindo taxas de internação, já que grande parte da população está tomando as 2 doses. Como que é essa realidade nos municípios menores? Olha, os municípios menores também, avançando um pouco na parte da saúde, os últimos dados nossos, em mais de 2.800 municípios pesquisados, isso tem mostrado de forma bem categórica que em 75% deles, por exemplo, na última semana, não houve nenhum caso de Covid. Ou seja, é um número bastante grande
que não houve nenhum caso de Covid. Logicamente que também, em decorrência que não havendo caso de Covid, também diminuiu o caso de internações, como também está diminuindo o caso de mortes, né? Mas isso é um processo que se aprofunda em medida que avança a vacinação. Logicamente que o que falta ainda muito, e desde o início a reclamação que nós temos, é que há uma clara divisão federativa no Brasil. Ao governo federal compete fornecer os insumos, no caso a vacina. É ele que tem que adquirir e mandar. Ele tem só esse papel, ele não faz mais nada, o governo federal, a não ser comprar e mandar. Vai para o Estado chega na ponta lá no município, onde tem lá 800 mil servidores, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, mais 350 mil agentes comunitários, mais toda a estrutura, é mais de 1,5 milhão. Então continua faltando vacina. Isso é concreto, ainda mais de 30% de municípios acusaram falta de vacina. Então nós estamos, à medida que chega a vacina, ela é imediatamente aplicada. Não é que o município não quis vacinar ou não. Entra alguns componentes aí que também precisam ser melhor avaliados, porque o último censo do IBGE no Brasil foi em 2010. Nós estamos há 12 anos já passados e há uma defasagem muito grande nessas informações. Tem município, por exemplo, que houve um êxodo rural maior, então recebe mais vacina. Outro onde recebeu mais pessoas, está faltando mais vacina e menos é a cobertura. E isso tudo em função da forma que é adotada na distribuição, no caso das vacinas. Paulo, na sua opinião, ou quanto à confederação que você representa, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a proposição da vacinação de crianças entre 5 a 11 anos. Na Argentina, já a aprovação do uso da vacina da Sinopharm para crianças acima de 3 anos. Se isso, porventura, acontecer no Brasil com alguns dos imunizantes que nós temos aqui disponíveis para vacinar essas crianças com menos de 12 anos, seria um movimento importante, claro que com o aval da ciência, para aumentar, né, ter o aumento, né, de frequência dos alunos nas salas de aula pelo Brasil? Não resta a menor dúvida, né, porque ainda persiste alguma insegurança em famílias, né, às vezes que ainda estão renitentes em colocar a criança dentro da sala de aula, né? Mas se a ciência chegar a esse patamar de poder disponibilizar uma vacina segura, né, e que ela possa ser adquirida realmente e chegar no município, se chegar hoje, que é um domingo, hoje à tarde os municípios já estariam aplicando a vacina, porque isso é um interesse, né? E nós estamos imbuídos muito dessa parte, inclusive adotando muitos municípios do Brasil o passaporte, que é e também não permissão de ingresso em determinados locais para aprofundar a vacinação. Então, se isso ocorrer, seria muito bem-vindo, né? Só que nós dependemos ainda desse desenvolvimento de tecnologias e que a vacina seja adquirida e que chegue aqui na ponta nos municípios menores e médios, até nos grandes também.